Pare tudo por um segundo. E se eu te dissesse que existe um poder capaz de transformar completamente a sua vida, mas que a maioria das pessoas simplesmente ignora? Não é motivação barata, não é discurso religioso, é uma promessa real. Em Atos dos Apóstolos 1:8, existe uma declaração que muda tudo. Esse não é um poder comum. É o tipo de poder que levanta quem está caído, dá voz a quem tem medo e transforma pessoas comuns em instrumentos de algo extraordinário. A pergunta é: você está vivendo esse poder ou só ouvindo falar dele? Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você enxerga a sua fé para sempre. Seja muito bem-vindo ao canal Sal e Luz. Hoje o Sal e Luz te apresenta o poder do Espírito Santo na sua vida. A palavra de Deus diz em Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sempre existirão batalhas na vida. Isso é inevitável. Mas o que realmente define o resultado dessas batalhas é a forma como você decide enfrentá-las. Jesus já havia nos alertado em João 16:33. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que as lutas fazem parte da caminhada. Momentos difíceis não são sinal de abandono, são parte do processo. Mas existe algo que muda completamente o jogo: o poder que vem de Deus. Em Atos 1:8, Jesus não apenas promete ajuda, ele promete poder. Poder para suportar, poder para vencer, poder para permanecer firme quando tudo ao redor parece desmoronar. E esse poder não vem de você, não vem da sua força, não vem da sua capacidade. Esse poder vem do Espírito Santo. E quando você entende isso, tudo muda, porque você percebe que não está lutando sozinho. Muitos cristãos vivem como se estivessem desarmados, como se tivessem que enfrentar tudo com suas próprias forças. Mas isso não é verdade. Você recebeu poder. O problema é que muitas vezes não usamos esse poder, não acessamos essa presença, não buscamos essa direção. E então nos cansamos, nos frustramos, nos sentimos derrotados. Mas hoje Deus quer te lembrar: você não é fraco, você só precisa se conectar à fonte. Assim como na história de Esther, vemos uma estratégia espiritual poderosa. Ela não confiou apenas na posição que tinha. Ela não confiou apenas em recursos humanos. Ela buscou a Deus, jejuou, orou, se humilhou, e então ela agiu. E isso é extremamente importante. Fé não é passividade. Fé é buscar a Deus e depois agir com direção. Atos 1:8 nos mostra exatamente isso. O poder vem, mas existe um propósito, e serão minhas testemunhas. Ou seja, esse poder não é apenas para vencer batalhas pessoais. É para viver uma vida que glorifica a Deus. É para impactar outras pessoas. É para permanecer firme, mesmo em meio ao caos. Quando o Espírito Santo está ativo na sua vida, você ganha algo que o mundo não pode te dar: discernimento, força interior, coragem, paz no meio da guerra. E talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha, uma situação difícil, uma decisão complicada, um momento de medo. E a pergunta não é: você vai passar por isso? A pergunta é: como você vai enfrentar isso? Com medo ou com poder? Com ansiedade ou com fé? Porque existe uma diferença enorme. Quando você enfrenta sozinho, você carrega o peso. Mas quando você convida Deus para a batalha, Ele assume o controle. E quando Deus entra na guerra, a vitória é certa. Assim como Esther, você pode não ver saída. Pode parecer arriscado. Pode parecer impossível. Mas quando você ora, quando você busca, quando você se posiciona em fé, algo muda dentro de você. O medo começa a diminuir. A clareza começa a aparecer, a coragem começa a crescer. E então você percebe: não é sobre a ausência de medo, é sobre a presença de Deus. O Espírito Santo não apenas te fortalece, ele te guia, ele mostra o caminho, ele te alerta, ele te direciona. E muitas vezes, enquanto você está preocupado com o que está visível, Deus já está trabalhando no invisível. Ele vê o que você não vê, ele entende o que você não entende. E por isso confiar nele é a melhor estratégia. Mas existe algo que não podemos ignorar. Intimidade com Deus não acontece por acaso. É construída na oração, no jejum, na busca diária,
Não apenas quando tudo está difícil, mas também quando tudo está bem. Porque quando você cria uma vida espiritual consistente, você não entra em desespero nas crises. Você já está fortalecido. E existe ainda outro ponto poderoso. Você não precisa lutar sozinho. Assim como Esther tinha um povo com ela, nós também precisamos de comunhão. Pessoas que oram com você, pessoas que fortalecem sua fé, pessoas que te aproximam de Deus. Porque quando 2 ou mais pessoas se unem em oração, algo poderoso acontece. O livro de Atos mostra isso claramente. Quando a igreja orava unida, lugares eram abalados, milagres aconteciam. E hoje não é diferente. Deus continua o mesmo. O poder continua disponível. A presença continua acessível. A questão é, você está buscando? Você tem convidado Deus para suas batalhas? Ou só lembra dele depois que tudo piora? Você tem priorizado a oração? Ou vive apenas reagindo às circunstâncias? Você tem se enchido do Espírito? Ou está tentando sobreviver na força do seu próprio braço? Hoje é um convite para mudar sua forma de lutar. Não mais sozinho, não mais no desespero, mas com fé, com direção, com poder. E se você deseja isso, vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por tua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixou sozinhos. Obrigado pelo poder do Espírito Santo. Pai, hoje eu reconheço que muitas vezes tentei lutar sozinho. Tentei resolver tudo com minhas próprias forças. E falhei. Mas hoje eu te convido. Entra nas minhas batalhas. Assume o controle. Me dá sabedoria para agir, paciência para esperar, discernimento para entender. Fortalece minha fé. Renova minhas forças. Enche minha vida com o teu Espírito. Espírito Santo, me guia. Me ensina. Me fortalece. Tira de mim o medo e coloca em mim coragem. Me ajuda a confiar mais e a me preocupar menos. Que eu não viva apenas reagindo à vida, mas guiado por ti. Coloca pessoas certas ao meu lado. Afasta aquilo que me enfraquece. Restaura minha vida de oração. Me dá disciplina. Me dá fome espiritual. E acima de tudo, Senhor, que eu nunca esqueça. Eu não estou sozinho, porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, eu já tenho a vitória. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou aí seu coração, curta, comente e compartilhe.